Daqui a pouco a gente volta a conversar com ela, porque agora eu quero falar com você de um incêndio. O incêndio da Vila Socó, em Cubatão, que deixou quase uma centena de mortos, completa 40 anos. E esta é considerada uma das principais tragédias do Brasil. Para que esse triste fato continue aí servindo como exemplo para que a segurança em áreas industriais seja prioridade, uma peça teatral que aborda esse fato da história de Cubatão está sendo produzida na cidade. Veja. As lembranças da noite do dia 24 de fevereiro de 1984 ainda estão nítidas na memória do Josué, um migrante nordestino que saiu da terra natal em busca de uma vida melhor em Cubatão. E naquele dia a escola termina às 10h45 e eu estava vindo para casa e quando eu entrei no começo da comunidade, na entrada, eu já vi uma multidão de pessoas, um balde correndo e tal, eu não sabia o que era direito. Quando eu cheguei mais perto, eu percebi que era combustível, gasolina eles estavam carregando. Então eu fui para casa, continuei indo para casa, né? Contei para minha irmã, mas quando eu estava chegando na minha casa, aí eu já vi aquela claridade embaixo longe ainda da minha casa, mas embaixo dos barracos lá. Aí eu falei para minha irmã, Raminha, eu acho que está pegando fogo por ali, porque tem uma claridade e o pessoal está pegando gasolina, só que a gasolina era para cá e o fogo estava vindo de lá, de outra direção, né? Aí eu fiquei assim, não consegui conciliar uma coisa com a outra. Mas eu falei para ela ficar esperta, acordar, porque fogo na comunidade, a gente não sabe se vai queimar todos os barracos ou até onde o fogo vai. Josué lembra que correu quando viu aumentar o fogo. Junto com outros moradores, foi parar nas margens da rodovia. De lá, viram as chamas consumir tudo o que havia pela frente. Estima-se que mais de 700 mil litros de gasolina tenha vazado e se acumulado embaixo das palafitas. Aí fomos para a pista, né, levando umas coisas, quem podia, ajudando as pessoas menores, deixando na pista. E, inclusive, o cachorro da minha irmã ficou ainda preso na corda e eu falei, eu vou lá soltar ele. Mas não deixaram eu vir, não vai que não dá tempo. Entendeu? Aí foi muito rápido, aquelas pontezinhas que as pessoas passavam de madeira, era estreita. E não tinha nem, antes do fogo, não tinha nem espaço para as pessoas correrem, que eram muitas pessoas que corriam pelaquela mesma acesso ali. No dia seguinte, Josué voltou ao local do incêndio em busca da irmã e do primo, que estavam desaparecidos. O cenário era devastador. Aí, no dia seguinte, voltamos, né, para Vila São José para ver como ficou lá. E eu me deparei com aquele multidão de pessoas mortas na beira da pista lá, um ao lado do outro, deitado, era muita gente. Eu imagino que eram uns 200 metros de pessoas mortas lá, que eu não saí contando, mas era muita gente. Porque a minha irmã, eu fui para Cota, ela não foi, ela foi para outro lugar, ela ficou aqui para Cubatão na casa de outras pessoas. Eu encontrei ela no centro esportivo, entendeu? No mesmo dia ou depois? No outro dia. Quando eu estava no centro esportivo, só no outro dia foi que eu encontrei com ela, que tinha muita gente no centro esportivo. E ela também estava chorando, desesperada, achando que eu tinha morrido. A vida de Josué seguiu em Cubatão, onde formou família e viu os filhos crescerem. Lembrar da tragédia ainda emociona e acende um alerta. Eu acho importante lembrar essa história, né, até mesmo para as pessoas, moradores de Cubatão, muitos que na época não moravam por aqui, fiquem sabendo do que aconteceu em Cubatão e fiquem sabendo também dos riscos que ainda existem na nossa cidade, né? A cidade é rodeada por indústrias aí e com tantas tubulações de combustível que corre por dentro da cidade praticamente, né? E muitos moram assim a poucos metros dessas tubulações e talvez nem sabem que tem essas tubulações por ali. Controlar o incêndio da Vila Socó, que estampou as capas dos jornais de todo o país, não foi fácil. Tarefa que contou com um trabalho árduo do Corpo de Bombeiros. Quando nós chegamos, para mim parecia uma praça de guerra, porque eu não estava entendendo. Eram fogos de incêndio espalhados por toda uma enorme área. Paramos e fomos conversar com o então Tenente Trovão, que nos explicou que também não tinha imaginação do que tinha ocorrido, mas que ele estava tentando fazer os salvamentos nos locais de foco de incêndio. Então foi essa situação que nós vimos inicialmente. O trabalho no local foi árduo, porque as chamas elas estavam
em cada casa que estava na região. E, consequentemente, eram diversos focos de incêndio. Um foco de incêndio nos chamou mais atenção, porque a chama era mais elevada e não parava. Vamos verificar exatamente, juntamente com os engenheiros da Petrobras, verificamos que ali era o local de vazamento e que aquilo tinha que parar. Oficialmente, o incêndio da Vila Socó deixou 99 pessoas mortas, 500 barracos foram destruídos, 1.054 pessoas ficaram desabrigadas. De lá para cá, houve mudanças com relação aos protocolos de segurança. Estabeleceu-se que a Petrobras injetaria água na tubulação para expulsar todo o líquido combustível existente nela, porque senão aquilo ficaria uma chama eterna, né? Muito bem. Todo esse processo foi desenvolvido e feito com todo o cuidado. Então, lá pelas tantas da madrugada, né, com a pressão da água no duto do líquido combustível, subiu-se a chama a uns 60 metros de altura aproximadamente. É lógico que no Cubatão, praticamente, e todos os que estavam assistindo aquilo ficaram ansiosos de que alguma coisa explodir. Mas não, aquilo foi um fato realmente preparado, estudado e executado com toda a cautela e segurança. A tragédia da Vila Socó será tema de espetáculo teatral produzido pelo Coletivo 302, que atua na cidade. A gente quer mudar um pouco, né, essa memória das pessoas, que é uma memória trágica, infelizmente. O fogo tem, inclusive, esse significado, né, que ele traz ali uma tragédia, mas como que a gente pode mudar isso? Como que a gente pode olhar para a Vila São José agora e entender aquele espaço como um espaço que é importante para a memória da nossa cidade, a história das pessoas é importante, tudo que as pessoas passaram, é realmente trazer significado, dizer que esses moradores que vieram para cá também, de alguma forma, construir essa cidade, porque foi isso que aconteceu, né? São migrantes, nordestinos, que o suor dessas pessoas estão aqui nesse lugar, então dar valor mesmo para a memória e para a história dessas pessoas. O coletivo já mostrou em espetáculos outros momentos históricos em que Cubatão esteve em evidência de forma negativa. A ideia de trazer à tona o passado é ressignificar e dar uma nova perspectiva ao que aconteceu. Um spoiler aí que a gente pode dar é que a gente quer usar a própria vila como cenário, porque a gente também trabalha uma técnica que se chama site specific, que é o espaço específico. Então, o espaço onde a gente está apresentando compõe também a obra. Então, a gente quer envolver a comunidade, quer fazer com que as pessoas também estejam, de alguma forma, dentro desse processo, tanto da construção do espetáculo, né, como da própria apresentação, de quando a gente estiver lá, das pessoas puderem estar participando junto com a gente. A montagem está em fase de entrevistas com antigos moradores da Vila Socó. O coletivo busca ouvir também profissionais que atuaram na tragédia. A gente sempre divide os nossos processos de pesquisa em pesquisa mesmo histórica, né, jornal, livros e tudo mais. Tem a etapa das entrevistas, onde a gente entrevista antigos moradores do bairro, pessoas que participaram daquele evento de alguma maneira, né? Ou seja, bombeiros, agentes de saúde, jornalistas, pessoas que de alguma forma possam ter informações sobre o caso, sobre o espaço também, sobre o bairro. E aí o terceiro processo, né, que é quase o último, é quando a gente pega todo esse compilado de informação que a gente conseguiu através das pesquisas e através das entrevistas, a gente faz o processo de workshop, que é como se fosse improvisos teatrais, cenas que os atores montam, né, e essas cenas são apresentadas para a equipe do projeto, ou seja, para o dramaturgo, para o diretor do espetáculo, para o pessoal que trabalha na técnica, e aí a partir disso a gente vai montando a parte da dramaturgia, o texto, né? É um trabalho colaborativo mesmo. Os interessados em colaborar com esse trabalho de pesquisa ou que tenham histórias da Vila Socó para compartilhar, podem entrar em contato aí pelo e-mail coletivo302@gmail.com.